Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde estamos falando sobre o livro de Provérbios. Hoje, no capítulo 24, nós iremos falar sobre um assunto muito importante. Falaremos sobre planejamento. A gente já falou um bocado sobre isso lá no vídeo do capítulo 6 e também passamos por alguns conceitos importantes relacionados a esse tema nos vídeos dos capítulos 21 e 22. Então, se você ainda não assistiu a esses outros vídeos, você pode correr lá e assistir para poder entender melhor o que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Entretanto, o nosso foco nesse vídeo do capítulo 24 vai ser um pouco mais específico e, ironicamente, um pouco mais amplo também. A gente vai falar sobre planejamento de vida. Então, sem mais demora, vamos para o capítulo de hoje. Para a gente colocar a bola em jogo, eu gostaria de te perguntar: você sabe qual é o seu sonho? Qual é aquela conquista que você quer chegar no final da sua vida, olhar para trás e se orgulhar de ter vivido? Eu sei que essa é, de fato, uma pergunta bem difícil, já que existe uma infinitude de sonhos a serem vividos e a nossa escolha acerca do nosso sonho depende de muitos fatores. E pode acontecer também que o seu sonho mude ao longo da sua vida. De repente você é apresentado a uma nova realidade e as suas expectativas para o futuro se alterem a partir disso. Se te ajudar, você pode compartimentalizar essa pergunta em perguntas menores. Por exemplo, onde você deseja estar daqui a um ano? Daqui a 5, 10, 30 anos. No entanto, o que a gente vai falar aqui não é exatamente sobre um sonho ou outro, se você deve investir ou não em um sonho, não é exatamente esse o nosso foco. A gente vai, na verdade, falar sobre um princípio que precisa ser seguido independentemente de qual seja o seu sonho. O versículo em destaque do capítulo 24 para a gente hoje é o versículo 27, que diz assim: "Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa." Provérbios 24, 27. A Bíblia fala várias vezes sobre edificar a casa. Em algumas dessas vezes, essa expressão tem significado literal, mas na maior parte dos casos, edificar a casa pode ser entendido como algo como construir a sua vida. E o princípio que esse texto nos mostra é que a gente precisa ter uma boa base de sustentação para, sobre ela, construirmos a nossa vida. Mas o que seria essa base de sustentação? Bom, vamos a alguns exemplos. Se você deseja ser bem-sucedido em uma carreira profissional, você, antes disso, precisa escolher qual é a formação mais adequada ao seu propósito. A partir daí, você também precisa correr atrás da qualificação que pode te diferenciar. E isso vai demandar um longo tempo de estudo e uma preparação por alguns anos antes de você entrar no mercado de trabalho. Se, por outro lado, você deseja empreender, você não pense que vai se livrar dos anos de preparação. Pode ser que você não os gaste com o estudo tradicional, mas você certamente vai precisar passar um bom tempo aprendendo, acompanhando outras pessoas, ganhando experiência, ganhando um conhecimento que vai te possibilitar se sustentar quando estiver vivendo a sua jornada independente. E em ambos os cenários, mesmo que você já esteja trabalhando no seu sonho, você vai precisar de muita dedicação, paciência e capacidade de adaptação para poder se perpetuar e sempre melhorar naquilo que você faz. Em todo caso, antes de usufruir de uma vida confortável, vai ser necessário muito trabalho duro. É o que o texto diz: apronte a lavoura no campo. A gente encontra esse princípio em vários textos da Bíblia, e um deles que eu acho um dos mais pertinentes é esse: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14, 28 a 30. A sabedoria que vem de Deus, que a gente tem falado extensivamente ao longo do livro de Provérbios, não pode ser negligenciada também aqui. Na verdade, ela precisa ser a base dessa sua edificação. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida.
Provérbios 24, 3. A gente precisa sempre também estar disposto a aprender, a buscar sabedoria com pessoas mais experientes, mesmo que nós já tenhamos a nossa base de formação bem estabelecida, porque assim a gente consegue continuar melhorando e se aperfeiçoando. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Provérbios 24, 6. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22. Um atributo muito escasso atualmente, mas que não pode ser negligenciado em hipótese alguma, é a paciência. A gente precisa aprender a esperar em Deus para que cada etapa da nossa vida aconteça. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. Por fim, nunca podemos dar margem à preguiça, e devemos sempre lutar contra o desânimo, nos fortalecendo com aquele que nos sustenta. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Provérbios 24, 33 a 34. Portanto, vamos sonhar bastante, nunca devemos limitar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, mas nunca deixemos de ter os pés no chão e nos planejarmos. De nada adianta sonhar se não se está disposto a aprender o caminho para se chegar até lá. Para a gente concluir, eu gostaria de falar algo muito importante. Na verdade, algo mais importante do que qualquer planejamento que a gente possa fazer na nossa vida. Nós estamos falando sobre edificar a nossa vida, a nossa casa, sobre uma base firme. Estamos falando em termos de planejamento, estratégia, gestão financeira, formação. Isso tudo é, de fato, muito importante. Mas nada disso faz sentido se não tivermos uma base espiritual sólida para sustentar a nossa vida ao longo de todos essas nossas aventuras. De nada adianta construir uma melhor carreira ou a maior empresa se a sua alma não estiver firmada em um alicerce firme, conforme Jesus nos ensina. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. Por isso eu quero orar nesse momento por você que deseja firmar a sua casa nessa rocha. Se você está firme em Cristo, que é inabalável, que é a nossa rocha fiel e imutável, pode ser até que imprevistos aconteçam e o seu planejamento não saia exatamente como esperado, mas você não será abalado e terá forças para reconstruir, para recomeçar e desenvolver a partir dali. Portanto, oremos. Senhor Jesus, meu Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra contém tanta sabedoria e nos ensina a fazermos um planejamento, a nos preocuparmos com aspectos que a gente tende a negligenciar para que sejamos bem-sucedidos na nossa vida, nos nossos investimentos, naquilo que a gente se dedica. Mas, meu Pai, nós sabemos que mais importante do que o sucesso humano, que é limitado a essa vida, é o nosso sucesso que ecoa para a vida eterna, é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, hoje eu oro, meu Pai, por todos aqueles que nesse momento desejam firmar a sua vida na rocha firme. Aqueles que, de repente, até então, têm feito um bom planejamento das outras áreas da sua vida, mas têm deixado a sua vida espiritual de lado. Senhor Jesus, recebe essas pessoas na Tua casa, meu Pai. Escreve o Seu nome no livro da vida, meu Deus, e garante a sua salvação para a vida eterna, meu Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, e a nossa justiça não pode nos livrar da perdição, meu Pai. Então nós sabemos que somente o Teu sangue é quem nos purifica do pecado e nos limpa de toda injustiça, meu Deus. Nós clamamos que o Senhor entre na nossa vida e faça morada realmente no nosso coração.
para que estejamos para sempre firmes nessa rocha inabalável. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, por hoje é isto. Você tem sonhado bastante? Muito bom! Mas não se esqueça de que o planejamento também é extremamente importante. E não deixe de buscar a companhia do seu melhor amigo que quer sempre te ajudar a vencer em qualquer área da sua vida. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse material para todo mundo que você quer que aprenda junto com você. Vamos propagar essa mensagem de sabedoria que vem da palavra de Deus. Em que você tem edificado a sua casa. Fica na paz e até a próxima, se Deus quiser.